Robert Oppenheimer, ao criar uma bomba tão desumana, eu tentava apenas salvar a humanidade. A infância de Oppenheimer. Em 1904, a primavera chegou tarde a Nova York. Os habitantes da grande cidade olhavam para o céu todos os dias, na esperança de avisar os primeiros sinais da nova estação. E pontualmente eram obrigados a chegar à conclusão de que algo havia acontecido. A primavera em que o inverno estava ainda vivo e robusto, bem instalado sobre as margens do rio Hudson, soprando um vento maligno e afiado que abortava toda e qualquer tímida tentativa de nascimento de verde. A maioria das árvores do Central Park estavam ainda sem folhas. Nenhuma folha havia se arriscado a florescer. As águas do Hudson continuavam a exibir um tom cinza lúgubre que dava até melancolia. No dia 22 de abril, uma sexta-feira de chuva fria e oblíqua, o Sr. Julius Oppenheimer foi obrigado a chamar o médico, e o médico chegou logo depois, numa carruagem toda fechada contra o frio. Gorducho e avermelhado, arroupado num longo e espesso capote de gelo, de pelo, e com o rosto quase escondido atrás de um envelope, atrás de um envolvente cachecol de lã. Quando entrou na mansão dos Oppenheimer, o pobre homem bateu os pés no chão para esquentá-los. Depois entregou capote, luvas, chapéu e cachecol ao silencioso mordomo que o havia recebido na porta, e seguiu sem dirigir, como se estivesse em sua própria casa. Para um imenso salão que ocupava o lado esquerdo da casa. Lá continuou a esfregar as mãos uma na outra, na desesperada tentativa de devolver uma boa circulação sanguínea, e depois se dirigiu ao encontro do dono da casa, que naquele momento estava descendo a longa escadaria da mansão. "Está na hora?" perguntou, esboçando um sorriso alegre e animador. "Acho que está", murmurou Mr. Oppenheimer, ligeiramente preocupado. "Ela está sentindo dores." "Isto é bom", exclamou o médico, subindo apressadamente as escadas. "Muito bom. Nesses casos, as dores são bem-vindas." Mr. Oppenheimer não estava muito de acordo com a declaração do médico, pois ainda tinha em seus ouvidos o longo gemido da esposa, um gemido pouco humano, quase de animal. Mas educadamente preferiu não responder, limitando-se a guiar o médico pela escada pelo corredor, atapetado, e depois abrir a porta do quarto onde ela, na cama suave, gritava, de olhos arregalados e com os dedos fincados nos cobertores como garras de animal. "De animal?" perguntava. Pela segunda vez, Mr. Oppenheimer pensou nessa palavra. Por duas vezes, inconscientemente, a palavra animal havia se formado em seu cérebro. Quase como a única possibilidade para definir o estado atual da esposa. Deu uma olhada meio assustado para dentro do quarto, e essa olhadela confirmou sua espantosa comparação. Ela de fato se contorcia na cama, a despeito das carinhosas, mas poucas concludentes atenções de uma velha criada. Suas mãos maltratavam e amarrotavam os cobertores, e seus dedos pareciam garras de animal. Isso mesmo, de animal. Assim como seus gemidos longos e roucos, ofegantes, na garganta tensa e inchada. Quietamente, Mr. Oppenheimer fechou a porta atrás de si, respirando aliviado, devagarzinho e silenciosamente reatravessou o corredor e desceu a escada. Não era um covarde, mas o rosto dela dava até medo. "Por quê?" pergunta. "Porque é necessário sofrer tanto para dar vida a outro ser?" pensou. Porque também as mulheres parecem animais durante o parto?" perguntava. "Acho essa história uma bela ideia, uma ideia quase filosófica, capaz de oferecer bons pretextos para longas e interessantes discussões com amigos e parentes." "Isso mesmo. O nascimento de uma criatura qualquer parecia acontecer sempre da mesma forma, com dores e sofrimentos. Na hora do parto, uma mulher se tornava apenas uma mãe. Assim como uma mãe ursa ou uma mãe leoa, e a maternidade é adquirida um aspecto único, universal, sem distinções de raça e outras coisas assim." Sentou numa cômoda poltrona, cruzou as pernas e lá ficou, remoendo essa sua nova ideia. Depois, cansado de pensamentos filosóficos, pensou no filho que estava prestes a nascer. Seria homem? Seria mulher? perguntava. No primeiro caso, pensou, o chamarei de quê? De quê? perguntava. Julius? perguntava. Albert? Charles? Robert? perguntava.
Começou a pronunciar os vários nomes devagarzinho, saboreando-se entre os lábios quais eram os nomes mais musicais, aqueles que combinavam melhor com o comprido e nasal Oppenhauer. Perguntava Albert Oppenheimer. Perguntava não funcionava. Os dois nomes e sobrenome começavam por vogal. Charles Oppenheimer, muito duro, seco, taxativo. Robert Oppenheimer. Sim, isso mesmo, Robert Oppenheimer. Era um belo nome, era um belo nome, funcionava. O som do nome completava aquele do sobrenome, o antecipava, ligava muito bem com ele. Preparava até sua pronúncia, Robert Oppenheimer. Mas era pobre, um nome simples, sem altivez. Acrescentando outro nome, não ficaria por acaso melhor, mais musical? Perguntava Julius, por exemplo, Júlio Robert Oppenheimer, uma beleza. Não podia ser, Julius era o seu próprio nome, e ele não gostava de nomes repetidos na família. Mas aquele J funcionava muito bem na frente do Robert, J. Robert Oppenheimer. Um belo nome que mais seria sem o J. Qual nome seria sem o J? Perguntava. E que nome seria aquele J? Perguntava. James, John, isso mesmo, seria John Robert Oppenheimer. Todos chamariam o filho de Robert. O J funcionaria apenas nas assinaturas, nos documentos oficiais. E seria uma bela assinatura solene, comprida, com o J bem na frente para enobrecer o conjunto. Mr. Julius Oppenheimer precisava enobrecer seu nome, torná-lo mais altissonante, robusto, de bom sangue. Chegar aos Estados Unidos vindo da Alemanha ainda jovem, com muitas esperanças e sem um tostão no bolso. Trabalhara duro, suando suas camisas como Deus sabe, como Deus havia predisposto, economizando sobre a comida, eliminando o supérfluo, reduzindo o necessário ao estritamente indispensável. Aos poucos progredira, possuindo um faro excepcional para os negócios, um talento de raça bem profundo e ágil. Hoje era um homem rico, respeitado e considerado por toda a comunidade hebraica de Nova York. Possuía uma bela casa em Riverside Drive, uma boa e bela esposa americana, um mordomo e um número de criados, quadros caríssimos nas paredes, boa prata na cozinha, bons cavalos na estrebaria. De tudo isso ele agradecia a Deus e a si mesmo. Judeu ortodoxo, não perdia uma função na sinagoga, respeitava a proibição do trabalho aos sábados e honrava as festas de sua religião com muito empenho e convicção. Agora faltava-lhe apenas um filho, um menino que completasse sua riqueza e que tornasse sua casa enorme, mais alegre e viva. Um menino, e se for menina? Perguntava. Pensou de repente, meio assustado. Nesse caso, a chamarei de Esther. Não, também esse nome começa com vocal. Então a chamarei de Sara. Não teve tempo para pensar em outros nomes, nem de experimentar o som da Sara Oppenheimer, pois naquele instante uma porta bateu no andar superior e a velha criada apareceu no topo da escadaria com um sorriso escancarado nos lábios. Havia nascido J. Robert Oppenheimer. O menino magro, comprido, todo o osso, avermelhado, com orelhas enormes e a cara eternamente triste. O que o faz não chorar? O que faz? Não chora? Perguntava Mr. Oppenheimer, a esposa. Onde já se viu uma criança que não sabe chorar como se deve? Perguntava. Terá muito tempo para isso, respondia-lhe sabiamente a mulher. Por que você quer que comece a chorar logo no início da vida? Perguntava. Porque assim chorará melhor quando for adulto, resmungava Mr. Julius com um sorriso. Além disso, também chorar agora que não sabe nem o porquê, nem que chorar depois, consciente das causas. J. Robert Oppenheimer, de fato, após alguns gritos tímidos e fracos, soltados logo depois do seu nascimento, não havia nem esboçado um belo choro, nada de nada. Ficava todo o santo dia quieto, sossegado, ora dormindo pacificamente, ora resmungando baixinho. Aprendeu a chorar como se deve somente no 8º dia de sua vida, quando o pai, fiel à tradição, submeteu a circuncisão ritual para selar a comemoração antiguíssimo pacto entre Deus e Abraão. Foi um dia de grande festa, durante o qual Mr. Julius convidou parentes e amigos e gastou um bom dinheiro, e a festa acabou depois com uma longa e acirrada discussão entre o próprio Mr. Julius e o velho sogro, chegando para a ocasião do batismo do Baltimore, que insistia teimosamente em cantar a superioridade do pôr do sol na baía de Chesapeake, no Maryland.
sobre aquele de Nova York com o relativo Hudson. A mansão dos Oppenhauer se espelhava nas águas do rio, circundada por um belo e cuidado jardim. A casa possuía um lar senhorial e abastado, de dama rica e severa, mas das altas janelas da casa, o pequeno Bob, assim como era chamado pelos pais, aprendeu aos poucos a identificar o panorama e acompanhar a lenta viagem dos barcos que subiu ou desciam pelo Hudson. A admirar o verde do norte, Hudson Park, que se alastrava do outro lado do rio. A sirene dos barcos o encantava, tanto que, logo depois de pronunciar pá e mar de maneira inteligente, sua primeira manifestação sonora identificada foi um longo grito salivante, através do qual tentou imitar o apito rouco e ensurdecedor dos navios. Céus, disse ela ao marido. Pasmada com o fato, você viu, Julius? Bob imita o apito dos barcos, que é uma beleza. A partir desse dia, o menino foi obrigado a imitar o apito dos barcos a toda hora, em benefício dos ouvidos das várias visitas de parentes e amigos. Bob, como fazem os navios, dizia-lhe a mãe. Então ele alongava os lábios de maneira estranha, em funil, e depois soltava o seu gritinho que aparentemente deliciava e intimamente chateava aos ouvintes. Gritava como os barcos faziam. Que bonitinho, exclamava a senhora Ernest, uma amiga de ela, soltando-lhe um beijinho distraído sobre a testa. Como ele imita bem, não é, querida? Isso não é nada, dizia então a mãe. Tem que ver como ele adora música. Quando toca o piano, fica extasiado. De fato, a senhora Oppenhauer tinha a mania de tocar piano. Tocava decentemente bem, desde Schubert até alguma canção nova. Recém-chegada do Oeste, que falava de cowboys, de manadas e de bandidos que andavam debaixo do luar. Ele escutava atentamente a mãe tocar e de vez em quando também cantava. Ficava quietinho e educado, sentado numa cadeirinha alta e segura que a mãe havia mandado construir especialmente para ele. E de vez em quando alongava a mão e batia forte sobre as teclas do instrumento, confundindo a mãe e a sua bela música. Danadinho, você quer tocar também, não é? Sorria ela. Então aproximava a cadeirinha do filho ao piano, depois deixava Bob bater a vontade sobre o teclado. Isso que ele dizia toda contente, assim. Tom, 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 tom. Ele fazia isso, mas o simples fato de poder fazê-lo com o beneplácito da mãe tirava-lhe toda e qualquer satisfação, toda e qualquer vontade de fazê-lo. Então renunciava imediatamente, surdo às exortações carinhosas de ela. Não quer tocar mais? Perguntava. Dizia-lhe a mãe com uma risadinha. O meu querido não quer tocar mais no piano da mamãe? Perguntava. Outras tardes era obrigado a ver a mãe a pintar numa bela sala espaçosa iluminada por uma grande janela envidraçada. Ela, Oppenhauer, desafogava seus instintos e aspirações artísticas, pintando com o mesmo empenho flores e maçãs, o rosto enrugado do jardineiro e os barcos que passeavam pelo rio. Ele ficava admirando a mãe de pernil, toda possuída pela arte, que a cada pincelada se mordiscava os lábios e depois olhava o resultado com a cabeça de lado, encostando o ouvido ora sobre o ombro esquerdo, ora sobre o ombro direito. Você gosta, Bob? Perguntava-lhe a mãe, em vez de vez em quando continuava a pintar. Ele não sabia se gostava, mas pelo visto deveria gostar, pois a mãe parecia muito contente em fazer aquilo. Então também se reclinava a cabeça de lado e olhava para o quadro. Gosto, dizia invariavelmente. Essa maneira de olhar para as pinturas da mãe aos poucos ele a transformou em hábito. Assim, toda vez que pretendia examinar alguma coisa, quando exigia de si próprio um juízo sobre algo que o interessava, então reclinava a cabeça e olhava todo torto para o objeto em questão. De manhã, quando abria a janela de seu quadro e descortinava o panorama estupendo de Hudson e a silhueta das casas de West New York ainda envolvidas na neblina, reclinava a cabeça para melhor saborear a visão, e assim fazia quando era convidado a externar sua opinião sobre as cores de uma flor, a cara da tia Emma, ou o último brinquedo que havia ganhado do pai. Então reclinava a cabeça e depois dizia gosto ou não gosto. Aos poucos aprendeu a fazer assim também durante as rezas, e Mr. Julius certa vez foi obrigado a repreendê-lo severamente. Não reze assim, Bob, disse-lhe. As rezas devem ser feitas de cabeça perpendicular ao corpo, apenas ligeiramente inclinado para frente. Então ele aprendeu a rezar de maneira certa. Mr. Julius, de fato, era muito exigente e não deixava escapar uma festa, uma comemoração ou uma função que não fosse devidamente santificada e lembrada.
como todo judeu ortodoxo, fazia questão de não falhar ao mínimo ritual. E no sábado, por exemplo, não trabalhava, não viajava, não telefonava, não escrevia e evitava em tocar em dinheiro. Assim, Bob aprendeu desde criança tudo quanto era necessário aprender para se tornar um bom filho de judeu ortodoxo. Quando entrava ou saía de casa, por exemplo, nunca esquecia de beijar a mezuzá, uma caixinha pendurada atrás da porta que continha 15 versículos da Bíblia e cumpria religiosamente tudo quanto era necessário para cumprir, para honrar o dia do Senhor. Os preparativos começavam na sexta-feira à tarde, pois ele era incumbido de ilustrar e preparar os candelabros do sábado. À noite, quando começava o dia sagrado, ficava bem perto do pai, admirando Mr. Julius, que acendia solenemente as velas e que depois começava a rezar as rezas do Kiddush com um copo de vinho na mão direita e o livro sagrado na esquerda. Bendito seja o Senhor, Deus nosso, Rei do Universo, que nos santificasse com tuas leis e nos comandaste a acender as luzes do sábado. Mr. Julius fazia isso com grande empenho e com penetração. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Então bebia um copo de vinho e depois o pai cortava o pão do sábado. Assim começava o dia do Senhor. Um dia especial que Bob passava acompanhando o pai até a sinagoga e brincando. Depois, diante do templo, com outros rapazes, com o Dreidel, o ritual peão de 4 faces. E as outras festas, pergunta. Bob aprendeu a respeitar, a festejar o Rosh Hashanah, o primeiro ano judaico, e também o Yom Kippur, o dia da expiação, quando era obrigado a jejuar 24 horas seguidas, a cumprir tudo o que as leis mandavam. A Páscoa, porém, era a festa mais bonita, aquela que exigia rituais mais solenes e cumpridos. A mãe ordenava uma limpeza excepcional na casa. Tudo era lustrado e limpo, respirava-se um apuro e excitante. Na véspera do dia sagrado, logo após o pôr do sol, toda a família participava de uma espécie de caça ao tesouro, que simbolizava a procura do fermento. E Bob se divertia como nunca quando encontrava pedaços de miolo de pão escondido pelos pais em lugares mais estranhos. Achei, pai, gritava todo contente. A procura continuava à luz de velas até a hora da ceia, uma festa e tanto. No dia seguinte, a família se reunia para o Seder, a ceia tradicional, a ceia cerimonial. A mesa estava aparelhada com os pratos e as talheres mais valiosos, e bem no meio da mesa estava um copo de vinho e mais, dedicado ao profeta Elias, o mesmo que anunciara num dia de Páscoa o advento do Messias. Bob sabia o que fazer. Porque esta noite é diferente de todas as outras? Perguntava ao pai, conforme o ritual. Porque éramos escravos do faraó no Egito, e o Eterno, nosso Deus, nos tirou de lá com mão potente, respondia Mr. Julius. E logo depois começava a ler o Haggadah, o livro das preces e dos rituais. Comiam mazote, finos biscoitos de pão não fermentado, que representava o pão da aflição, e o harosete, uma pasta de mel e noz, que simbolizava a cal usada pelos judeus quando trabalhavam sob escravidão pelo faraó. E todos eram obrigados a sentar na mesa, apoiados à esquerda, a maneira de como sentavam os homens livres do mundo antigo. Que festa existia melhor que a Páscoa? Pergunta. Logo depois vinha o Simchat Torah, mas essa era uma festa de adultos. Divertida mesmo era aquela do Purim, quando todos os meninos judeus comemoravam com bailes e máscaras a rainha Esther, aquela que havia libertado os judeus da perseguição do tirano Amã. Aprendeu também o significado de Shavuot, ou festa das primícias, que comemorava a tradição dos 10 mandamentos, e também aquela da Sukkot, a festa da rendição de graça, que durava 8 dias seguidos e que festejava a chegada das chuvas e as colheitas do outono. Nessa ocasião, Bob, com a ajuda de todos os seus amigos judeus, construía bonitas cabanas de ramos folhudos em seu jardim. E as cabanas simbolizavam as frágeis habitações dos judeus depois de sua fuga do Egito. Depois da Páscoa, porém, a festa que ele gostava mais era aquela de Hanukkah, ou festa das lâmpadas. Não era uma festa muito importante, mas Mr. Julius fazia dela uma festa alegre, pois o Natal dos cristãos era próximo e ele precisava contrabalancear a alegria dos meninos cristãos com algo de semelhante para os meninos judeus. Então todos brincavam com os peões de 4 faces e depois acendiam na mesa os candelabros da Hanukkah ou Menorá,
E durante 8 dias, todas as noites, Bob recebia um montão de presentes do pai. Open dizia-lhe os amigos: o que ganhou hoje? Perguntavam. Ganhei um cavalo de balanço. Ele respondia, todo orgulhoso: vocês têm que ver. Assim, a Hanukkah era a festa mais bonita do ano, sem dúvida nenhuma. Durante esse período não precisava nem estudar, pois Open agora estava na escola e isso não era muito bom. A escola era um ambiente chato que exigia muita concentração e muitos deveres e que não dava tempo nem para brincar, especialmente as aulas de matemática, onde existia algo mais chato do que a aula de matemática. Onde existia algo mais chato do que a aula de matemática, perguntava. Todos aqueles números, aquelas regras e aqueles teoremas, para que serviam? Perguntava. Para você algum dia administrar minha fortuna, disse-lhe Mr. Júlio certa vez. A matemática é uma bela ciência que ensina aos homens como tratar com os números. E saber tratar com os números significa também saber tratar com o dinheiro. Não gosto muito de matemática, pá. Ele disse, detesto essa matéria. A senhora Oppenheimer, na ocasião, permitiu-se um sorriso oportuno. Não lhe disse, Júlio, exclamou dirigindo-se ao marido. Esse menino não gosta muito de coisas vulgares. Ele tem alma de artista. Como assim? Perguntou Mr. Júlio. É o que vai fazer da vida? O violinista, por exemplo, retrucou ela, toda contente. Não é por acaso uma bela carreira? Perguntou. Mr. Júlio ficou meio desnorteado, mas logo recuperou seu poder de raciocínio. Eu não acho, ela disse. Uma coisa é tocar o violino em casa, assim por passatempo, para satisfazer certas inclinações artísticas. Outra coisa é escolher o violino como carreira profissional. Podem existir milhares de bons homens de negócio, todos respeitados e íntegros, mas nunca poderão existir milhares de violinistas famosos, pois o melhor abafa os outros 999, entende? Na arte é necessário ser o melhor. Todos querem o melhor. Ninguém vai a um concerto do melhor segundo violinista do mundo. E se alguém vai, é só para criticar, para dizer, porém o fulano é muito melhor. Não é uma boa carreira, ela acredite. Ela pensou um instante. E por que Bob não poderá ser o primeiro violinista do mundo? Disse depois, toda contente pela sua lógica. Porque é difícil, eis o porquê. Murmurou Mr. Julius. Tenho as minhas dúvidas a respeito. E depois, quer saber uma coisa? Bob é ainda um menino, mas é muito inteligente. Ele mesmo saberá o que fazer quando adulto. Saberá escolher sua profissão. Está apenas com 10 anos. Você viu sua coleção de minerais? Pergunta. Se não for homem de negócio, vai ser um cientista. Você vai ver. Open, de fato, possui uma bela coleção de minerais. Por quase um ano havia empatado suas mesadas na aquisição de exemplares raros e frequentemente, quando possível, pedia um suplemento de dinheiro ao pai para satisfazer essa sua mania. Mr. Julius, de sua parte, encarava com satisfação essa ocupação do filho, que reputava uma ocupação séria, do menino bem comportado e inteligente. A coleção fazia com que Bob ocupasse suas tardes fechadas no quartinho do imenso casarão, cuidando com amor e carinho de suas preciosas pedras, e não ficasse perdido em perigosas brincadeiras pelo jardim ou pela casa, com os colegas de vizinhança todo ao seu enlaço. De vez em quando, Mr. Julius voltava para casa com uma caixinha debaixo do braço. E depois do jantar, chamava o filho para perto dele. O que você fez hoje de bom? Perguntava-lhe como num ritual. Estudei bastante, respondia Open, rígido e firme diante do olhar inquisidor do pai, e não fiz nenhuma molecagem. Mr. Julius olhava para o filho apertando as pálpebras como se quisesse transpassá-lo de lado a lado. Afinal, precisava fazer valer seu presente, dar-lhe um certo sentido de recompensa de prêmio. Open agora era um menino alto, magro, que nem um palito, meio desengonçado, com os cabelos eriçados e curtos que lhe deixavam descobertas as orelhas enormes e finas. Não está mentindo, insistia Mr. Julius. Não, pai, ele dizia, firme, já imaginando o resultado de todo aquele ritual Inquisição. Então merece um pequeno prêmio, dizia Mr. Julius, sorrindo. Alongava a mão para o lado da poltrona, pegava a caixinha ainda embrulhada num belo papel todo floreado e a oferecer a curiosidade do filho. Aí estão algumas amostras raras de minerais.
custaram-me um bom dinheiro, portanto saiba aproveitá-las. Sim, pai, obrigado. Ele dizia correndo com a caixinha nas mãos para seu quarto laboratório. Lá abriu o pacote delicadamente, com cuidados extremos, e depois tirava os minerais um por um, como se fossem feitos de açúcar e mel. Apreciava-os extasiado na palma da mão e depois começava a catalogá-los escrupulosamente, com minúcia e muito amor. Assim, em breve, Open se encontrou possuidor de uma das mais ricas e completas coleções de minerais de todos os Estados Unidos. É um belo dia, forte dessa sua riqueza, resolveu se inscrever como sócio no New York Mineralogical Club. A diretoria do clube ficou em dúvida. Um rapaz de apenas 10 anos podia ser admitido como sócio? Perguntava. Claro que não, disse um dos diretores. Que espécie de clube se tornaria? Perguntava. Perderia nossa seriedade. Lembro a meus colegas que o sócio mais jovem estava com 48 anos de idade. O que faria um menino entre nós? Perguntava. Como conversaríamos com ele? Poderíamos chamá-lo meu caro rapaz? E seríamos indulgentes quando ele quebrasse alguma das regras que sustentam essa associação? Perguntavam. Ou o trataríamos como um colega, dando-lhe todo o respeito e autoridade que cada um dos sócios merece? Perguntava. Isso é inviável, exclamou o outro, um velhinho de barbicha branca e rala. Como poderia me sentir à vontade conversando com um moleque? Perguntava. Senhores, seria um absurdo. Um menino de 10 anos teria os mesmos direitos que um velho de 69 anos? Isto é, teria os mesmos direitos que eu? Não é ridículo? Perguntava. Como ridículo, esbravejou Mr. Julius, ao saber das apreciações dos outros sócios do clube de mineralogia. O New York Mineralogical Club, se não estou errado, é uma associação com objetivos científicos. Não é um clube especificamente de velhos, nem um clube recreativo, onde as ideias facilitam a compreensão e o respeito mútuo entre os sócios. Ora, num clube cuja finalidade é científica, a idade é absolutamente casual, não possuindo em si nenhum valor intrínseco. A ciência não depende da idade, e o que conta são os conhecimentos de cada um, seu amor à mineralogia e o respeito aos estatutos da associação. Meu filho conhece o assunto, ama esse ramo da ciência, e é um menino respeitoso das leis, nunca me deu dor de cabeça, que nunca se dedicou a travessuras, isso moralmente. Quanto à parte legal, não vejo nenhum artigo que mencione uma idade mínima para ingressar como sócio nesse santuário da mineralogia. Portanto, tratando-se da pessoa isenta de vícios, bom conhecedor do assunto, dono de uma coleção que muitos de vocês não possuem, cuja família paga poludos impostos ao Estado e ao município, eu exijo uma definição favorável e isenta de preconceitos. Foi assim que Júlio Robert Oppenheim, com a idade de 12 anos, se tornou sócio de um sério e sisudo clube de Nova York, onde os integrantes passavam suas tardes apreciando amostras de minerais e discutindo sobre o fato da Penchblenda ser menos bonita que a calcopirita ou a pirita pentagonododecaédrica. Está satisfeito, meu filho? Perguntou Mr. Julius a Open. Satisfeitíssimo, pai, ele disse, todo contente. É um clube que dá satisfações, entende? Amanhã quero discutir com os outros sócios as propriedades da cassiterita geminada, com um ângulo retreante formado por 2 cristais prismáticos. Vai ser uma beleza. O clube dos cientistas. Quando o Open acabou a primeira série escolar, o pai decidiu matricular na Ética Culture School de Nova York. A mudança de escola teve um efeito benéfico sobre o rapaz, pois de repente o outro passou a gostar até daquela chatice matemática. Sua inteligência era vivíssima, ágil, pronta, possuidora de uma lógica ferrenha e terrível e de um poder de armazenamento de dados muito acima da média. Isso, porém, fez com que os próprios professores passassem primeiramente a admirá-lo, mas em seguida a temê-lo. Suas respostas rigorosamente exatas e suas perguntas muito embaraçosas deixavam os professores, de fato, quase sempre encabulados. Como responder àquele rapaz alto e magro, de olhos vivos e espiritados, que fazia perguntas acima do conhecimento dos próprios mestres? Perguntava Mr. Oppenheim. Isso não faz parte do currículo escolar, respondi-lhe não muito à vontade.
Na tentativa de encontrar uma saída honrosa, limite seu aprendizado ao currículo. Não procure se adiantar, pois isso poderá prejudicá-lo no futuro, criando uma certa confusão em seu cérebro, uma espécie de engarrafamento de dados, de noções, e seguramente lesará seu poder de raciocínio. Sim, senhor, ele respondia educadamente, mas não entendia por que era obrigado a estudar sempre as mesmas coisas e a aprender devagarzinho, baseado na média não muito alta da classe, quando os professores explicavam a teoria que ele se adiantava às próprias palavras dos mestres, chegando à conclusão antes mesmo da demonstração oficial à classe. Então, para ocupar o tempo que lhe sobrava no estudo oficial, um dia inventou uma maneira divertida de aprender coisas novas. Entregando-se ao estudo das línguas, possuía para isso um dom especial, captando toda e qualquer nuance de um idioma, fazendo seu de maneira completa e total. Primeiramente foi o francês, que aprendeu em pouquíssimo tempo, falando e escrevendo corretamente, como se tivesse estudado na Sorbonne. Em seguida decidiu enfrentar uma língua mais difícil e entre muitas outras escolheu o grego antigo. Isso lhe proporcionou uma leitura dos clássicos na linguagem original, desde Homero até Platão. O que está fazendo Bob? Perguntava-lhe a mãe, às vezes, vindo absorto e alienado do mundo, com um livro incompreensível na mão. Estou lendo a República de Platão, mamãe. Ele respondia: o que é isso? É a descrição perfeita de como deveria ser uma república, mamãe. A melhor maneira de se governar um povo. Ora essa, exclamava ela, distraidamente, só para manter a conversação com o filho de pé. E por que então nosso governante não faz uma república assim? Perguntava. Se tudo está escrito em Platão, por que não adotam seus preceitos e seus ensinamentos? Perguntava. Porque eles são irrealizáveis, mamãe. Ele explicava isso com um sorriso. Não existem homens capazes de construir uma república assim, uma república como aquela preconizada pelo sábio grego. E ela é ainda tão bonita e exemplar, talvez nunca foi posta em prática. Como assim? Ela é a república ideal, porque nunca foi contaminada pela experiência e pela prática. Sorria Open, entusiasmado e descrente ao mesmo tempo. Uma república assim é bonita somente no papel, elevada pela poesia. É uma espécie de arco-íris, entende? Ela existe e é bonita somente de vista de longe, sem ser contaminada pela realidade. E para que serve então uma república assim? Exclamava ela. Da minha parte, prefiro ainda a música, a pintura e a filosofia. Pelo menos essas duas artes nos dão uma sensação, tocam nosso espírito, são capazes de agir sobre nossos corpos. Com a filosofia, o que se consegue? Perguntava. Elucubrações mentais que nunca chegam a coisa alguma, dúvidas intocáveis e sagradas, monstruosidades de sabedoria inútil. Uma sonata de Bach nos dá mais do que 10 livros de Platão. Open sorria com uma certa condescendência e continuava a ler Platão e os outros clássicos gregos, ampliando sua cultura escolar. Um belo dia resolveu, por exemplo, estudar o sânscrito, a língua sagrada da Índia, o mais velho idioma indo-europeu. Para fazer o que? Perguntou-lhe Mr. Julius perplexo. De que lhe adiantará saber o sânscrito? Perguntava. Para muitas coisas, pai. Ele disse, por exemplo, poderei ler no idioma original os livros sagrados da Índia, os antigos textos sapienciais da verdade revelada, os Rig Veda, os Ajur Veda e os Samaveda, os Atharvavada. São livros que influenciaram o espírito da Índia, pai, e quem quiser conhecer algo sobre esse povo maravilhoso e misterioso é obrigado a começar por eles. Por sua poesia potente e sugestiva, insinuante, repleto de significados ainda não totalmente compreendidos. E daí, exclamou Mr. Julius, tenciona fazer o quê? Tornar-se um brahmane, um faqui, um homem santo que pede esmola pelas ruas? Perguntava. Além disso, é uma língua difícil, Bob, uma língua que requer uma vida inteira para ser completamente entendida e apreciada. Open sorriu, nada disso, pai. Ao contrário, é uma língua relativamente fácil, embora incomum. Ela era limitada às classes cultas e às mais altas hierarquias de casta, sabia? Perguntava. E era até proibida às mulheres, mas é bonita, perfeita, concisa, quer ver? Ele possuía um sistema de 46 fonemas. Ela possuía um sistema de 46 fonemas, dos quais 3 vocálicos e 13 consonânticos. Sua flexão nominal tem 8 casos: nomativo, acusativo, instrumental, dativo, ablativo, genitivo, locativo e vocativo. Possui 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, e 3 números, singular, plural e dual. Sua conjunção verbal é subdividida em 10 classes, com 2 formas primárias, ativa e média, e 5 secundárias, passiva, intensiva,
deseja ativas, causativa e denominativa. Quanto aos tempos, eles são 5, e que 3 são as formas nominais do verbo. Infinito, participe e gerúndio. Isso é fácil? Perguntou Mr. Julius perplexo. Para Open foi fácil. Aprendeu sânscrito em poucos meses. Deliciou-se em seguida com as leituras dos Brahmana, dos místicos Aranyanka, das grandes lições dos Upanishad, dos poemas épicos de Mahabharata e do Ramayana. O que mais interessou e chamou sua atenção, porém, foi o Bhagavad Gita, contido no Mahabharata, uma espécie de evangelho indiano. Leu também os Purana, o Buda Karita e o Gita Govinda, e finalmente os 5 livros do Panchatantra e o Birra Takata, com uma rápida incursão nos mistérios do sexo através da leitura do Ananga Ranga, do arquipoeta Kalyana Mala. Tudo isso, porém, não afetou seus estudos oficiais. Diplomou-se com alto merecimento, sendo considerado um aluno excepcional por quase todos os professores da Ethical Culture School. E agora, perguntou-lhe Mr. Julius, o que pretende fazer? Irei para Harvard, pai. E ele respondeu, é uma boa universidade, lá escolherei meu caminho. Foi assim que um belo dia o Open se despediu dos pais e de trem partiu para Massachusetts. Chegou a Cambridge, a cidadezinha que hospedava a famosa universidade. Meio preocupado, mas logo sua inquietude desapareceu. Harvard de fato foi-lhe congenial desde os primeiros dias. Fundada em 1636, a universidade havia conquistado imediatamente o título de baluarte da cultura americana e ainda gozava de grande tradição e prestígio. Dela havia saído literatos famosos como Longfellow, Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Henry James, Thomas S. Eliot, personalidades do mundo da ciência e da política, e entre os quais muitos presidentes dos Estados Unidos. Na vanguarda dos métodos de ensino em Harvard vigorava o Elective System, que permitia aos estudantes escolher as matérias de estudo de maneira a formar seu próprio programa, embora essa liberdade fosse limitada por regras que visavam a conciliação do respeito das atitudes peculiares de cada estudante com a exigência de uma base comum e a cultura geral. Open fez seu próprio currículo, quase com um desafio a seu antigo ódio pela matemática. Inscreveu-se nos cursos dessa matéria. Seu cérebro lógico e ágil correspondeu perfeitamente às suas aspirações e em pouco tempo dominou essa ciência de maneira completa e total. Durante o tempo livre, porém, para se refazer de aridez dos números, decidiu estudar o latim. E poucos meses depois, com a mesma facilidade que havia encontrado ao estudar o francês, o grego e o sânscrito, já estava capacitado para ler Virgílio, orar Seneca, Tácito no idioma original. Um dia deparou com uma bela frase de Seneca: nada pode prejudicar a sabedoria. É verdade, pensou. O tempo não a apaga e nenhuma coisa consegue apoucá-la. Essas palavras de Seneca gravaram-se bem em sua mente. E aos poucos, Open começou a levar em consideração a ideia sempre mais persistente e robusta de dedicar sua vida à sabedoria. Mas que tipo de sabedoria? Perguntava. Existem muitas espécies de sabedoria, desde a filosofia até a ciência. Também a poesia era sabedoria, uma fatia dessa montanha enorme de conhecimentos, onde todas as diferentes espécies de ciência estavam misturadas, formando a sabedoria final, única, inabalável, inatingível. Contada por Seneca, qual era a diferença entre a poesia, a filosofia, a química e a física? Perguntava. Todas estavam interligadas, unidas, formando um bloco único e só. O homem e a ciência não poderiam ser divididos, separados, cada um por sua conta, ilhados um da outra. Se a ciência era feita pelos homens e para os homens, então ela fazia parte dos homens. Suas raízes afundavam onde afundavam também as raízes da poesia e da filosofia. Num emaranhado de sentimentos e de noções instintivas ou adquiridas, dificilmente separáveis e identificáveis, raízes comuns para árvores diferenciadas. Então decidiu estudar a ciência na escola e a filosofia na vida, por conta própria. Assim, em 1925, diplomou-se em matemática, conseguiu o grau A em todos os exames, sendo classificado como primeiro da turma. Ao mesmo tempo, não esqueceu de aprofundar seus conhecimentos literários e filosóficos, amalgamando o todo numa visão da vida onde a matemática era tão indispensável quanto o verso de Virgílio. O diploma conseguido em Harvard foi um grande sucesso que deixou Mr. Julius orgulhoso do filho. De fato, quando Open voltou para Nova York, já doutor em matemática, Mr. Julius achou conveniente discutir com ele sobre o futuro que previa promissor. Open agora era um moço alto, desengonçado,
de nariz comprido e orelhas largas, nas finas, mãos finas e longas, e um olhar de quem vê coisas que os outros não veem. Mr. Julius olhou para o filho apertando, como de costume, as pálpebras. O que fará agora, Bob? Perguntou-lhe. Hope esticou as longas pernas ossudas, depois tirou do bolso um cachimbo e começou a enchê-lo de fumo sob o olhar pasmado do pai. Não sei disso, ainda não sei o que fazer. Sabe sim, exclamou Mr. Julius, esquecendo-se do tempo principal da conversa. Você está enchendo o cachimbo de fumo? Que negócio é esse? Onde aprendeu a fumar? Perguntava. Hope, surpreso, olhou para o cachimbo que segurava na mão e ficou ligeiramente vermelho. Depois permitiu uma risadinha de ocasião. Foi em Harvard, pai. Explicou, não tem nada de mal em fumar cachimbo. Todos os moços fumam cachimbo. Está na moda, sabia? Pode estar na moda, disse o pai severamente, mas eu não gosto muito. Você é delicado de saúde, não é? Então o fumo lhe fará mal, em todo caso, acrescentou. Você está proibido de fumar aos sábados e nos dias santificados, entendidos? Disse o velho. Ele acenou um tímido sim com a cabeça. Está bem, pai, disse. Não fumarei aos sábados e nos dias sagrados. Fez uma pausa, depois cruzou as pernas. O que o senhor queria falar? Perguntou. Mr. Julius respondeu, raspou a garganta com uma tossezinha forçada, procurou encontrar novamente sua compostura e seriedade, e logo voltou ao tema principal da conversa. Já é professor de matemática, Bob, disse ao filho. O que pretende fazer agora? Lecionar, continuar a estudar, descansar? Perguntava. Já disse, pai, ele respondeu, acendendo o cachimbo e soltando uma nuvem raquítica de fumaça branca. Ainda não sei, gostaria de frequentar outras universidades, viajar, conhecer gente, aprender outras coisas. Comentou laconicamente Mr. Julius. E onde? Na Europa, disse então Open baixinho. A Europa é ainda o berço da cultura e da ciência, pai. As melhores universidades estão ainda no velho continente. E lá ensinam os maiores cérebros do mundo. Seria uma grande oportunidade para mim. Mr. Julius não respondeu. Ficou calado com as pálpebras semi-fechadas, estudando e analisando a proposta do filho. Era conveniente fazer isso? Faria Bob feliz? Não prejudicaria sua saúde, não muito robusta? Perguntava. Após alguns minutos de silêncio, chegou à conclusão de que essa viagem era até aconselhável. Seria uma boa oportunidade para Oppenheimer voltar para a velha terra, não mais como um pobre judeu obrigado a emigrar, mas como um professor rico e despreocupado que queria completar sua cultura estudando nas melhores universidades do continente. Sim, disse então, acho que sim. E quando pretende partir? Perguntou. Imediatamente, respondeu Open. Não partiu imediatamente, pois foi acometido por uma gripe que quase o matou, que o deixou mais magro e cadavérico. Uma espécie de cabide que andava pela mansão como um fantasma. Está ficando transparente, lamuriou-se certa vez ela ao marido. O que podemos fazer para ajudá-lo? Perguntou. Rezar bastante, respondeu-lhe Mr. Julius. Depois fez uma pausa, pensou um pouco e acrescentou. E obrigá-lo a tomar muitos ovos e vitaminas. Open chegou a Cambridge, na Inglaterra, em meados de 1926. Nessa época, a Europa ainda era o berço da ciência que estudava o átomo. No mapa da pesquisa atômica, 3 centros se destacavam sobre os demais. Cambridge, onde Rutherford dominava como rei incontestável sobre esse reino de dimensões mínimas. Copenhagen, onde Niels Bohr estava atarefado em descobrir as leis desse novo mistério campo do microscópio. E Göttingen, onde Max Bohr, James Franck e David Hilbert recolocavam em questão as descobertas de Rutherford e as leis de Bohr. Juntamente a esses cientistas, outros espalhados pela Europa inteira colaboravam de maneira intensa, sem preconceitos e sem disputas, objetivando apenas um progresso científico capaz de abrir novas dimensões aos homens e solucionar alguns dos velhos milhares de problemas. Os ingleses Dirac e Atkinson, os italianos Fermi e Segre, os húngaros Szilard, Teller, Wigner, o austríaco Reutermans, os soviéticos Gammon, Landon, Kapitsa, os franceses Irene e Frederic Curie, os alemães Heisenberg e von Weizsäcker, trabalhavam todos de comum acordo, sem nenhuma rivalidade, ligados entre si por um espírito nunca mais igualado de compreensão e solidariedade científica. Quando Hope chegou à Inglaterra, logo se deparou com esse ambiente entusiasmante. Novo, excitante, conheceu o velho irracível Rutherford e estudou com ele, colaborou com suas pesquisas e poucos meses depois
No começo de 1927, obteve seu segundo diploma, dessa vez em física teórica. Logo depois da obtenção do diploma, porém, decidiu deixar Cambridge e se transferiu para o continente, onde as pesquisas atômicas pareciam caminhar mais depressa, devido ao entusiasmo e à juventude dos protagonistas. Escolheu Göttingen e lá chegou na primavera de 1927, integrando-se imediatamente à turma de pesquisadores. Foi bem recebido por todos. Em poucas semanas já falava alemão perfeitamente. O que lhe facilitou os contatos com outros professores. O ambiente na Universidade Alemã era ainda mais amigável, mais aberto do que na Inglaterra. Permeado de um coleguismo exemplar, inscreveu-se na Faculdade de Física, seguindo os cursos dados por Born, Frank, Wilbert, Olsen e outros. Estudou com afinco, tornou-se amigo de todos, deu e recebeu. Colaborou, aconselhou e foi aconselhado, ensinou e foi ensinado. Todo fim de semana, ao término de um ciclo de aulas, participava dos famosos seminários que os professores de Göttingen haviam organizado para discutir, sem distinção nenhuma entre professores e alunos, os problemas atuais, à luz dos novos conhecimentos adquiridos. Por vez, todos tomavam a palavra, contribuindo de maneira sensível ao progresso daquela nova ciência. Todos eram obrigados a falar com concisão, clareza, sem nunca se abandonar a obscuros voos de palavras ou a frases complicadas, sem muita substância. R. Wieczek dizia Hilbert a um dos estudantes: o que é o átomo? Perguntava. E o estudante era obrigado a fazer o possível e o impossível para explicar o átomo de maneira clara e sintética, acrescentando que, ao que se sabia, alguma dedução própria, que em seguida era analisado e estudado por todos. Nem sempre o estudante conseguia se expressar de maneira apropriada e exigia pelos seminaristas. Então o professor gentilmente dizia: não entendemos, Herr Wieczek, peço o favor de explicar tudo novamente, com maior clareza e concisão. Algumas vezes, porém, os próprios professores confessavam seus erros e suas dúvidas serenamente, sem preconceito e sem vergonha. Certa vez, por exemplo, Open ficou pasmado ao ver o próprio Frank, um dos cérebros mais dotados do mundo, parar bem no meio da aula enquanto explicava um complicado cálculo de matemática no quadro negro, todo rabiscado. Frank percebeu estar perdido e não está mais capacitado a prosseguir. Então olhou firmemente para os estudantes, colocou o giz sobre a mesa e candidamente confessou seu embaraço. Senhores, disse aos estudantes, estou atolado em meus próprios cálculos. Algum de vocês pode continuar e me auxiliar? Perguntava. Open achou isso extremamente bonito, magnífico, algo difícil de ser encontrado em toda e qualquer escola do mundo. E na mesma noite congratulou-se com Frank, logo depois do jantar na pensão da senhorita Van der Linche, onde os dois estavam hospedados, juntamente com a maioria do grupo. A senhorita Van der Linche era uma velha vigorosa, inteligente e teimosa, que ao invés de usar os óculos sobre o nariz, como de costume, prefere usá-los nas mãos, como símbolo de sua imaginária autoridade, agitando-os continuamente debaixo do nariz de seus interlocutores. Todos os seus pensionistas, que ela chamava de meus rapazes, eram professores e cientistas da universidade, e isso aos poucos a havia convencido de ser um pouco cientista ela mesma. Quando todos, depois de jantar, passavam a conversar um pouco e a comentar o trabalho do dia, procurando dissecar algum problema que os havia desafiado nos laboratórios da universidade, a senhora Van der Linche ouvia atentamente, esperava que a discussão se iniciasse, depois agitava violentamente seus óculos bem altos. Errado, Herr Szilard, dizia ao cientista húngaro. Como pode ser isso? Eu acho que... E enfileirava uma longa ladainha de blasfêmias científicas que deixava o grupo hilariado, mas todos ouviam o parecer da velha com muito respeito, de cara séria, num silêncio de igreja. Isso, senhora Van der Linche, dizia Szilard, refreando uma risadinha teimosa. Talvez a senhora tenha razão. Nada de talvez, insiste a simpática velha, agitando os óculos com uma das mãos e segurando firme sua xícara de chá com a outra. Eu sei que tenho razão, sou mais velho do que vocês, tenho mais experiência. Querem negar? Perguntava. Absolutamente não, exclamava Wigner. A senhora sabe que todos nós apreciamos bastante seus conselhos, que sem eles não conseguiríamos progredir nenhum passo em nosso trabalho. A velha ficava um pouco desnorteada pela adulação exagerada, mas logo sacudia a cabeça e esboçava um sorriso. Isso mesmo,
Herr Wigner, o senhor tem muito bom senso, assim como Herr Oppenhauer. Sempre quietinho e calado, dirigia-se apressadamente para a poltrona ocupada por Oppen. Agitava debaixo de seu nariz os óculos, chamando-lhe a atenção. Está ainda com fome, Herr Oppenheimer? Perguntava-lhe. Está muito pálido, magricela. Deixe ver o branco dos olhos. Oppen resistia, mas sempre acabava vencido pela pressurosa atenção da velha, e oferecia os olhos para que neles a senhora Wanderlich encontrasse os sinais inequívocos de uma profunda anemia. Céus, exclamava a velha senhora, seus olhos estão brancos até o fundo. Herr Oppenheimer, preciso tomar mais uma xícara de chá. Um dia, porém, a atenção da dona da pensão foi desviada de Oppen para outro personagem que apareceu em sua casa. Tratava-se de um matemático soviético, Skillman, que havia chegado em Göttingen sem um tostão no bolso, com os vestidos rasgados, os sapatos furados e nenhum embrulho onde colocar um escova de dentes. A comunidade científica de Göttingen prontificou-se imediatamente a ajudá-lo. Foi organizada uma coleta. Bohr comprou-lhe os sapatos, Hilbert um belo terno, Frank a camisa e a gravata. Oppen comprometeu-se a lhe pagar a pensão até o matemático arranjar um emprego decente. O emprego não demorou, através das insistências de todos os professores e alunos de Göttingen. Skillman foi nomeado professor e presenteado com uma bolsa de estudos, o que amenizou sua situação e se transformou no início de uma bela carreira. A má situação do matemático soviético, porém, deixou Oppen livre das atenções sufocantes da senhora Wanderlich. Isso significa, comentou ele com Born, que as desgraças dos outros às vezes nos trazem algum benefício. Skillman, coitado, será obrigado a comer em dobro e a beber 2 xícaras de chá, queira ou não queira. Não ficarei surpreso se um belo dia ele renunciar a essa boa e cômoda situação, fugindo novamente para a miséria, bem longe das caridosas atenções da velha Wanderlich. Quase um ano depois, Oppen, que achou que estava bem preparado para enfrentar os exames de formatura em Göttingen, aprontou uma bela tese e pediu a inscrição de praxe. Vai ser fácil, procurou encorajá-lo Bohr, que deveria ser um dos seus examinadores. Você vai ver. Não foi fácil. O Ministério da Cultura prussiano recusou-lhe a admissão aos exames através de uma carta que deixou Oppen perplexo. Para ser admitido na Universidade de Göttingen, estava escrito no documento: o senhor Oppenheimer faz um requerimento absolutamente insuficiente, portanto sua inscrição na universidade nunca foi aprovada e ele não se encontra oficialmente matriculado nesse instituto. Em consequência, é natural que o Ministério recuse seu atual pedido de admissão aos exames. Como assim? Exclamou Oppen. O que foi que eu fiz de errado? Perguntava. Provavelmente esqueceu-se de alguma vírgula, ou de um selo, ou escreveu mal uma data ou outra coisa assim. Hilborn. A burocracia alemã é insuperável, perfeita e eficientíssima. Nada escapa a seu olho de falcão. E tudo deve estar como manda a lei, sem nada em excesso e sem nada faltando. E o que vou fazer? Pediu-lhe angustiado Oppen. Não se preocupe, procurou consolá-lo. O amigo. Eu me encarregarei do caso, confie em mim. Oppen confiou, mas quem não confiou em Bohr foi o Ministério da Cultura, que respondeu à sua solicitação a favor de Oppenheimer de maneira cortês, mas muito fria, dizendo ser impossível atender a seu pedido por vício de documentação. Born ficou uma fera, protestou, esperneou, declarou publicamente que pretendia publicar a tese de doutoramento de Oppenheimer assim mesmo, pois ela era muito importante para a ciência. Nem foi ouvido, e Born então se juntará a Hilbert e Frank. Todos os dias os 3 cientistas começaram a escrever longas cartas aos funcionários do ministério e seus diretores de repartição, aos secretários do governo e ao próprio ministro. E como era fácil de prever, saíram derrotados diante da obtusidade da burocracia alemã. Então Born, um belo dia, teve a ideia que reputou luminosa. Sabe uma coisa? Disse Oppen. O que eles querem são apenas documentos. Muito bem. Por que não podemos fabricar esses documentos e deixá-los satisfeitos? Hilbert e Frank concordaram, a despeito dos receios do próprio Oppenheimer. E foi assim que, rindo a valer de sua nova atividade de falsários, os 4 forjaram um requerimento de inscrição de Oppenheimer na Universidade de Göttingen, retrodatado, cuja falsificação resultava tão evidente que dava até pena.
Mas esse documento satisfez a mania de precisão da burocracia do Ministério da Cultura. Para os zelosos funcionários, o que contava era um documento em ordem, não sua autenticidade. O problema de falsificação era problema da polícia, não do Ministério da Cultura. E imediatamente deu seu consentimento aos exames de Open. Assim, no dia 11 de maio de 1927, Oppenheimer finalmente se apresentou diante da comissão examinadora, prestando os exames tão desejados. Bohr foi o relator. Sua dissertação científica, comentou, é de alto nível científico, muito além da média. Seu único defeito consiste na dificuldade da leitura que apresenta, mas esse é apenas um defeito formal, que pouco prejudica o valor do conteúdo. Portanto, propondo sua aprovação. Dessa maneira, Open conseguiu seu terceiro diploma com 100 pontos em todas as matérias, com exceção da Química Física, onde foi obrigado a se satisfazer com a nota mais baixa. Assim mesmo, foi muito elogiado, e na hora de sua despedida de Göttingen, os amigos organizaram uma bela festa em sua honra, bebendo cerveja até adiantadas horas da noite. Para onde irá? Perguntou-lhe Bohr, bebendo a sua saúde. Para Amsterdã, Paris, Zurique e Milão. Ele respondeu, com duas manchas estranhas e novas em suas faces, e tossindo discretamente. Preciso viajar um pouco, minha saúde está consideravelmente abalada, e estava mesmo. Durante seu giro pelos vários países da Europa, Open passou a sofrer os ataques repentinos e ainda tímidos da tosse, e também de uma febrinha incômoda e chata, leve, mas persistente, que o deixava todo o santo dia cansado e ofegante. Às vezes acordava bem no meio da noite, todo molhado de um suor estranho e gélido, frio, que lhe impedia de dormir. No dia seguinte, ele notava no espelho duas manchas avermelhadas, bem no meio das faces, que lhes apresentavam um aspecto doente e melancólico. Assim mesmo, continuou seu itinerário visitando Amsterdã e Zurique, onde conseguiu um novo diploma em Física e na famosa Escola Politécnica da cidade. Seu estado de saúde, porém, piorou com a chegada do inverno, e quando em Zurique começou a cair a primeira neve, ele resolveu voltar imediatamente para os Estados Unidos, à procura de descanso e restabelecimento. Isso foi em 1928. Mr. Julius e ela foram esperá-lo no porto de Nova York, e quando viram o filho descer do navio, quase não o reconheceram. Open estava ainda mais magro, amarelo, só pele e ossos. Céus, exclamou ela, Bob está morrendo, Julius. Não diga bobagem, tentou encorajá-lo o marido. Morrendo nada, o que está cansado de tanto estudar e viajar. Deixe-os aos meus cuidados por alguns meses, e você verá como ele readquirirá o aspecto de um jovem normal. As palavras de encorajamento dirigidas à esposa, porém, não espelhavam fielmente o que Mr. Julius sentia por dentro. O pobre pai ficou assustado ao ver Open tão magro e doente, e imediatamente convenceu-se de que ele precisava recorrer a meios drásticos para devolver-lhe a saúde. Assim, no dia seguinte, levou Open a um médico para um longo e escrupuloso exame clínico. O resultado não foi muito alegre, pois o médico sacudiu a cabeça, amarrou instintivamente a cara e arqueou as sobrancelhas ao ver a cara aflita de Mr. Julius, porém reencontrou um sorriso oportuno. O que ele tem, doutor? Perguntou-lhe Mr. Julius, prevendo um diagnóstico terrível e inapelável. Nada, meu amigo, absolutamente nada, mentiu o médico. Robert está apenas enfraquecido por longos anos de estudo e um certo descaso para com a sua saúde. Sua recuperação, porém, será fácil, embora um pouco demorada. O que ele precisa é de uma vida tranquila e sossegada, numa região de clima seco e saudável, bem ensolarada, praticando esportes e alimentando-se bem. Isso significa, perguntou, significa exatamente o que eu disse. Respondeu o médico. Por que recorrer a palavras antipáticas e assustadoras que todos encararam como uma praga vergonhosa? Nada disso. Robert ficará curado completamente em poucos anos e tudo acabará bem, acredite. O que eu deveria fazer? Já disse Mr. Oppenheimer. Obrigue Robert a viajar num lugar de clima seco e saudável, onde ele possa passar seus dias tranquilamente ao ar livre, reconquistando através de algumas boas bistecas mal passadas e uma alimentação adequada, um aspecto menos assustador, só isso. Mr. Julius pensou que as bistecas mal passadas não estavam muito indicadas para um judeu ortodoxo. Claro, a carne não era proibida, mas devia ser uma carne bem seca, sem sangue e quase queimada. Aos diabos, pensou, a saúde de Bob vale mais. Deus compreenderá. Com a experiência adquirida no curso de uma longa vida de sacrifício e de lutas constantes, Mr. Julius não era homem capaz de se declarar vencido ou de choramingar inutilmente. Quando chegou em casa, tranquilizou ela e depois convenceu que a melhor coisa a fazer para a saúde de Bob era comprar um rancho em alguma região seca e ensolarada.
A esposa, choramingando, declarou-se imediatamente de acordo. E assim, no dia seguinte, Mr. Julius encarregou um corretor de imóveis para encontrar um rancho que satisfizesse as recomendações do médico. Esse rancho foi encontrado em poucos dias, chamava-se Perro Caliente e estava situado ao norte do Novo México, a pouca distância de Santa Fé, da qual estava esperando pelo curso sinuoso, estava separado pelo curso sinuoso do Rio Grande. Está localizado num belo planalto, explicou Mr. Julius. A região é chamada de Los Álamos. Que nome estranhos, exclamou ela. O que significam? Perguntou. Foi o próprio Ope quem respondeu à indagação da mãe. Perro Caliente significa cachorro quente, explicou sorrindo. E Los Álamos, na língua hispano-indiana, possui o significado de floresta de algodão. Não são belos nomes? Robert Oppenheimer. Ao criar uma bomba tão desumana, eu tentava apenas salvar a humanidade.